Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao Mar do Meu Coração. Eu sou a Ale Gomes e hoje a gente vai ver aqui um conselho do tarô para semana. Hoje eu vou trazer um conselho mais do que especial, que é uma tiragem exclusiva que eu criei para o meu método Fluidez, que faz parte da mentoria de gestão de rotina com autocuidado que eu ofereço no Instagram, como meu trabalho, né? Para complementar o que vocês aprendem no Maroto Mapa da Realização, que é o meu primeiro produto de oferta para vocês, né? Para quem quer se planejar e se organizar tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, e ter força, ter capacidade de realizar aquilo que planeja, realizar o planejamento e conquistar os sonhos, né? Assim por diante. Então, essa tiragem que eu vou fazer hoje é o que eu chamo de pentagrama, né? Vocês vão entender por quê. São 5 cartas dos arcanos maiores. Eita, já veio logo a torre aqui. E eu vou fazer uma tiragem mais completa, mais direcionada para quem se conectar aqui com a energia, tanto do meu trabalho quanto do meu canal. Bom, eu sei que algumas pessoas já estão aguardando, porque já têm comentado comigo que tem sentido falta dos conselhos semanais que eu já trazia lá no Instagram, certo? Então, é para vocês e por vocês e eu hoje vou iniciar esse quadro aqui, né? Não sei se eu vou chamar de tarologias ou de conselho da semana, mas toda terça-feira a gente vai ter um bate-papo com o tarô para ter um direcionamento para aquela semana. Se você quiser aprofundar, já que essa tiragem é uma tiragem mais, né, geral, mais generalizada, você pode me chamar no meu Instagram, o link fica aqui, tá? No perfil do meu canal no link da direita, tem o direcionamento lá para o meu Instagram. Você pode me chamar para consultar pessoalmente, né? Qual é o seu. Ter um direcionamento individual para você mesmo. Existem algumas modalidades de atendimento, então me chama lá, fala qual é a sua dúvida, o que está acontecendo para o seu momento de vida, que eu vejo qual é o melhor modelo de tiragem para o teu momento, para te dar essa clareza, esse alívio emocional que às vezes a gente precisa para lidar com algumas circunstâncias e algumas situações da nossa vida, tá bom? Então, eu vou pedir para que você que está aqui me acompanhando agora, respire fundo, profundamente e se concentre em você. Se por acaso, durante a tiragem, você sentir, né, ou lembrar de alguém querido, alguma amiga, algum amigo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que provavelmente ela também está sendo puxada aqui para essa egrégora, né? Para essa energia, para também ouvir esse conselho. Então vamos lá. Primeira carta do pentagrama é em que momento a gente está? Segunda carta é o que devemos abandonar. A terceira carta é no que devemos focar. A quarta carta é qual é a energia que está abundante nesse ciclo. E a última carta é um conselho do universo. Então, essa tiragem pentagrama, ela é feita sempre na lua cheia e ela representa um ciclo lunar, certo? Ela vem trazendo não uma divinação em si, né? Mas é uma tendência de energias, uma tendência do que pode vir a acontecer naquele momento, tá bom? Então, o pentagrama, ele é desenhado como se fosse uma estrela. Aqui é a parte onde a gente vai ver em que momento a gente está. Aí aqui é a parte do que devemos abandonar. Aí aqui no pezinho do pentagrama é no que a gente deve focar. No outro pezinho do pentagrama é a energia abundante desse ciclo. E ali, no último campo do pentagrama, né, na última ponta, é o Conselho Geral do Universo. O Conselho do Universo, eu às vezes, né, às vezes não, eu geralmente uso outros baralhos para trazer esse conselho. Pode ser
tanto os baralhos ciganos, né, que eu tenho aqui, quanto outros oráculos que possuo. Opa, peraí. Esse é o meu tarô xodozinho, que é o The Wild Unknown. Faz tempo que eu não uso ele, tenho usado mais para uso particular mesmo, né? Mais para mim. Para trabalho eu tenho usado esse, que é o Light Seers, e o tarô de Waite. Acho que não vai focar, mas é isso, vamos lá. Então eu tenho o oráculo da deusa, né? E esse oráculo maravilhoso, que eu acho muito bonito, cara, e que quase ninguém tem na internet, ele foi canalizado por um brasileiro, que é o Oráculo Mãe Terra. Poucas pessoas na internet têm, né? E ele é lindo. Então, eu geralmente trago conselho do universo em outras cartas, mas hoje, como é o primeiro momento, a gente vai pegar com o tarô mesmo. Também funciona muito bem, até porque a gente está pegando só os arcanos maiores. Então, já é uma interpretação um pouco mais aberta, né? Que a gente tem aqui. Então, essa é a disponibilidade, a disposição das cartas que eu estou montando agora aqui com o pentagrama, tá bom? Em primeiro momento, em que momento a gente está? Temos a carta do mago. Dá para focar aí? Conseguiram ver? Ficou bonito, né? No que a gente deve abandonar? A gente tem a carta do mundo, e então é um momento de, como eu posso dizer, de transformação para muitas pessoas aqui, hein? Momento de encerramento de ciclos. Na energia que a gente deve focar, o eremita, a energia abundante, a torre. Calma que ela não é uma carta ruim, não. A gente tem um pouco de medo, de receio, mas ela não é uma carta ruim. E a mensagem do universo é a força. Ah, que legal, eu gostei dessa tiragem geral, galera. Então vamos conversar aqui sobre o conselho que a gente tem. E aí, dessa semana não vai ser só para uma semana mesmo, né? Ele vai acontecer daqui até o próximo ciclo lunar. Essa tiragem pentagrama, as pessoas elas geralmente escolhem um momento de ciclo. Então pode ser de 15 em 15 dias ou pode ser de uma lua próxima, né? Eu geralmente estou utilizando mais de uma lua cheia até a próxima lua cheia, porque a lua cheia é o momento da gente agradecer, da gente perceber que a gente conquistou, o que a gente conquistou no decorrer do ciclo, né? Então é um momento bastante interessante de, para mim, né? De observar de onde a gente veio para onde a gente está indo. Por isso que eu gosto bastante da pentagrama nessa alunação. A lua cheia, se não me engano, foi no dia 4 de junho, agora no domingo, certo? Tava transitando por Sagitário. Então, é um momento bem interessante de crescimento, de expansão das ideias, né? A gente está nutrindo muitas ideias, até porque o Sol está em Gêmeos. Então, provavelmente tem vários projetos sendo começando a terem ali aquela comichãozinha, né, aparecendo. E agora a gente consegue observar como a gente vai lidar melhor com essa energia dessa lua até a próxima lua, então, tá? Hoje a gente já está em lua quase minguante, é o segundo dia de lua cheia, né? Então é a gibosa minguante. A partir de amanhã ela já é quarto minguante mesmo, certo? E aí na semana que vem eu trago o conselho para minguante, que é uma tiragem muito legal também. Bom, a carta do mago, em que momento a gente está? É um momento em que a gente percebe o poder que a gente tem, ou então a gente começa a entender quais são os materiais, quais são os recursos que a gente utiliza para criar o que a gente gostaria de criar, certo? Então, provavelmente essa carta está representando bem esse momento mesmo, né, de Lua em Sagitário e Sol em Gêmeos, onde a gente se sente no ímpeto de criar, porque é o número 1, é o número de iniciativa, de começo, certo? É o número que está definindo aqui onde a gente vai aplicar a nossa força de vontade. A gente decide o que a gente quer criar e essa energia criativa nos ajuda, nos auxilia a estar em par com o universo. Você percebe na carta do mago que ele tem um fluxo aqui, né? O que ele está fazendo? Que fluxo é esse que ele está utilizando para estar ali junto com o universo? São os elementos. Os elementos, eles não precisam ser externos, mas eles também são internos, né? Então, se você parar para pensar que o seu emocional é o seu campo de água, que é o seu sangue, as suas ideias, sua estratégia, seu pensamento é o seu elemento ar, né? Então, tá ali representando
as espadas, o seu cérebro e assim por diante. Tem também a sua atitude criativa ou a sua sexualidade, que também já está voltada para o elemento fogo, né? Também o nosso hálito, né? Sai mais quente, assim por diante, também pode representar um pouco do elemento ar. E o nosso corpo físico, que é uma representação da carne, da terra, da matéria, né? Que a gente toca. Então, nós já somos natureza e nós já temos esses 4 elementos conosco. Mas no momento em que você se encontra com a carta do mago, você percebe que você tem todos os instrumentos que você precisa ali à sua disposição para você criar o que você quer criar. Então, a questão dessa energia agora é justamente esse questionamento: o que você quer criar? Você está criando algo que realmente é bom e é benéfico para você e para as outras pessoas, com ética, né, com respeito, ou você está indo por um caminho mais egoísta, tá escondendo o jogo ali, porque o mago às vezes fala um pouco dessa questão da ilusão, certo? Então, é um questionamento do que você está trazendo agora, do que você está criando. Tem que ter consciência do que você quer criar a partir de então. Então, você está nesse momento de provável decisão do que você quer criar daqui para frente. O que a gente deve deixar para trás? A carta do mundo. Ou seja, é realmente uma conclusão, uma renovação de ciclo, né? Provavelmente você já colheu ou já aprendeu tudo que você tinha que aprender do último ciclo até então e tem que agradecer para deixar tudo isso para trás, né? O mundo nessa posição de o que a gente deve deixar ir, provavelmente aponta um certo apego ao passado, uma certa insegurança de seguir em frente, ou então de dar o próximo passo, né? De reiniciar a jornada, porque quando a gente passa entre o louco e o mundo, a gente está indo por um processo onde a gente cristaliza todo o conhecimento que a gente adquiriu da primeira jornada até o mundo, certo? E se torna aprendiz mais uma vez com o louco. Então, deixar tudo para trás, deixar tudo que parece que demorou muito para ser conquistado, né? Que esse momento de realização, esse momento de usufruir aquilo que você tanto batalhou para ter, tanto, sabe, foi em busca ali para conquistar. Deixar tudo isso para trás para estar num patamar que parece abaixo, mais uma vez, às vezes é um pouco doloroso, às vezes é um pouco difícil. Mas ao mesmo tempo que você conquistou tudo isso que você conquistou agora nesse ciclo anterior, que você está chegando aqui no mundo, você também tem a capacidade de fazer um novo ciclo para conquistar muito mais, né? A gente sempre melhora, a gente sempre evolui. É um ímpeto natural do ser humano querer se desenvolver, querer melhorar, certo? Então, estar aqui com essa carta do mundo, no que a gente deve deixar ir, é ter um pouco mais de coragem de olhar para o futuro, um pouco mais de coragem de deixar o passado para trás, de agradecer pelas conquistas que a gente teve, mas seguir em frente, se deixar levar pelo portal, né? A carta do mundo é uma carta que a gente não controla muito, a gente só se deixa levar, a gente se entrega, desde a carta do julgamento a gente está se entregando. E aqui no mundo, conscientemente, a gente entendeu as 4 energias, que é o segredo do ser humano, né? O segredo da esfinge, que é o humano, tem a energia do ar, a energia aliás, a energia de copas, do coração, a energia do ar, a energia do fogo e a energia da terra ali ao nosso redor. É que nessa carta não representa. E eu não vou encontrar aqui com facilidade a carta do mundo para mostrar para vocês, mas se vocês verem depois na internet ou pesquisar, principalmente pelo tarot de Waite, desculpa, eu tô um pouco doente esses dias, por isso que eu tô tomando um chazinho aqui, né? Vocês vão perceber que na carta do mundo tem 4 energias no canto da carta. E essas 4 energias são a representação do segredo humano, que é o campo emocional, o campo mental, o campo criativo e o campo terreno também de estrutura, certo? Hum. Então, que estão pedindo que essas cartas aqui, a carta do mundo está pedindo para ter essa coragem de deixar o passado para trás e se aventurar numa nova jornada, num novo, né, num começo novo, numa reformulação das coisas e com esse ímpeto do mago aqui de criar. A carta que a gente tem que focar é a carta do eremita. Então, me mostra que esse processo ele não vai ser um processo tão simples assim. É um momento de deixar as coisas irem também, mas é um momento de entender como que você se sente em relação a isso, certo? Talvez um momento de ponderação, um momento de olhar para as coisas e encontrar uma luz naquilo, encontrar uma resposta, um respaldo,
ou então aquela questão de você mentalizar a circunstância para que ela se torne um pouco mais aceitável, sabe? Talvez mais por esse caminho. Então, no que a gente deve focar para saber o que a gente quer criar e conseguir deixar de vez o passado para trás. Se excluir um pouco do mundo, né? O eremita, ele é uma energia que geralmente está mais sozinha, porque ela vai buscar a sabedoria interior, é um número 9, então é um número que está prestes ali à plena realização, certo? Então representa um momento de crise e de nova decisão. Então, quando o eremita sai hoje em dia, eu acho que um conselho que cabe muito bem, assim, é se afastar um pouco mais das redes sociais, para você entender o que é ideia sua e o que é ideia que está importada do externo, porque como a gente está o tempo todo sendo bombardeado de informação, às vezes fica difícil de ouvir a nossa própria voz. Então, no que a gente tem que focar daqui até a próxima lua é estar um pouco mais presente com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para ir compreendendo o nosso mundo interior. E assim talvez se torne mais fácil de deixar essa energia do mundo passar, né? E é legal porque essa carta do eremita ela conversa muito com a carta da torre, na minha percepção e na minha visão, né? Na minha compreensão da carta da torre. Para mim, a carta da torre ela não é um alerta tão de catástrofe, né? Eu acho que a carta da Torre, ela é uma carta que pede uma nova consciência. Primeiro porque no tarô tradicional de Waite é uma torre, literalmente, né? Muitos dizem que é a Torre de Babel, quando ela caiu. E a Torre de Babel, se a gente for atrás da mitologia, da história da Bíblia, ali, da parábola, ela tá falando de um momento em que o ser humano ele tentou se equiparar com Deus, né? Então ele estava construindo uma torre ao ponto de vou alcançar Deus. E aí Deus vem e coloca essas pessoas no lugar delas. Tipo, não, vocês não têm a capacidade ou o dom de se equiparar a mim. Vocês são menos, né? Vocês têm uma hierarquia a seguir. Então, é uma questão de humildade. E a questão da humildade que a carta da Torre traz, ela vem através de um momento de conscientização. Então, eu acredito muito nisso, né? Que a carta da Torre está pedindo uma nova estrutura, até porque é o 1 mais 6. O número 6 é uma carta de é um número de aperfeiçoamento, é um número onde você vai reavaliar se as coisas estão sendo feitas de uma forma muito boa. E o número 1 na frente significa que você está ativo nesse processo. Você trabalha para que os céus devolvam aquilo para cá, né? Falando um pouco mais da minha visão ocultista, de magia, assim por diante. Então, a carta da Torre, junto com o Eremita, eu acredito que a gente tem um pouco mais de dificuldade de passar por essa carta do mundo se a gente tiver teimando em estar com as velhas estruturas. E essas novas estruturas só vão ser reconhecidas por nós a partir do processo do eremita. Então, é um momento de plena conscientização mesmo, assim, do que você está fazendo, do porquê você está fazendo, de uma quebra de paradigmas. Às vezes, o que você achava que ia dar certo não vai dar certo, você está vendo que não vai dar certo e está teimando naquilo. Então, trocar, né, essas velhas ideias. Paradigmas são ideias que nos guiam socialmente. Então, tem coisas que realmente são suas, são vontades suas, ou será que tem coisa que você está querendo realizar que são vontades impostas por outras pessoas em cima de você? E aí vem esse momento, né, de você entender qual é a estrutura que você tem hoje e qual é a estrutura que você gostaria de ter. Porque se você desconstruir conscientemente, fica muito mais fácil, muito mais simples e muito mais prazeroso de você reconstruir depois. Tem uma música que eu gosto muito, eu sempre esqueço a cantora, mas ela fala num trecho: me desconstruo para poder me enxergar. E eu sinto que é bastante isso, né, da carta aqui da Torre, da gente desconstruir velhas ideias para construir em novas ideias, em novas bases, de uma forma muito mais prazerosa para a gente lidar e levar a nossa vida adiante. Bom, e na mensagem do universo, a gente tem a carta da força. Então, isso também reforça a ideia de que vai ser um processo interno bem profundo, porque a carta da força está falando bastante de resiliência, de você saber entender o que é o seu instinto mais primitivo, a sua intuição, e como você vai lidar com ela, com esse instinto, racionalmente. Então, é um jogo entre instinto e razão, né? Talvez entre emocional e mental e assim por diante, porque todo o processo, todo momento que a gente passa por uma transformação, como na carta do mundo, é um momento de luto também.
É um momento onde você começa a entender que as coisas vão mudar. E você vai ter uma nova forma de viver, ou de vivenciar, ou de enxergar a vida, certo? Então, você precisa ter uma noção de como levar esse sentimento, de acolher esse sentimento em primeiro momento, né, que é a carta do eremita, de tipo, nossa, as coisas daqui para frente vão mudar. Nossa, daqui para frente eu vou fazer diferente, as coisas elas vão acontecer de uma forma que eu desconheço. E isso dá um pouco de medo, dá um pouco de receio, né? O ser humano tem muito medo disso, do desconhecido. Então, fazer primeiro esse acolhimento e depois trazer essas novas ideias que a carta do mago e a carta da torre estão pedindo para que a gente faça. Então, acho que o conselho do universo é justamente fazer esse fluxo entre o emocional e o mental para ir encontrando aos poucos o seu caminho. É claro que assim, a gente não tem a vida solucionada de uma vida de um momento para outro, de um dia para o outro, da noite para outra, né? A gente precisa passar por um processo. Então, o primeiro momento do processo talvez seja ter essa clareza, essa coragem, essa determinação que a carta da força pede, para que a gente continue o nosso caminho, não paralise, né? A carta do eremita fala de uma certa paralisação, porque se você passar muito tempo longe da sociedade, você se desconecta de um jeito que você se sente muito estranho. E aí você não consegue mais interagir com as outras pessoas, não consegue mais partilhar suas ideias com elas, porque está muito distante, né? E também a questão da paralisação na carta do mundo é um alerta também para a gente não ter medo de continuar, não ter medo de dar o próximo passo. E a carta da torre também. Se você não se tornar ativa na mudança, não for uma pessoa que está ali colocando ação no mundo, o universo vai vir e vai trazer essa ação, essa mudança que a gente precisa que você tenha para que, né, enfim, o mundo ande para frente. Então, é um momento de ter plena consciência, de fazer essa movimentação, para ter coragem, para ter resiliência, para ter essa dignidade, né, de trabalho que a Carta da Força traz. Dessa inocência, mas de resgatar mesmo, assim, a nossa verdadeira força. Qual é a força que a gente verdadeiramente tem no ser humano? É a vontade, é a gentileza, é o amor. O amor é a maior de todas as coisas, né? Já dizem em Telema que o amor é a lei, e eu realmente acredito nisso mesmo. Não muito na visão de Telema, mas isso é outro assunto, né? Então, é isso. Essa é a mensagem dessa alunação. Essa é a tiragem pentagrama. Eu vou mesclando as tiragens que eu vou trazendo por aqui, tá bom? Sinto muito pela minha câmera. Desde que eu me mudei, o USB dela tá meio estranho e aí tá dando esses picos aqui, né? Eu vou tentar fazer a gravação de uma outra maneira na próxima semana, que eu não queria deixar vocês sem, né, de toda forma. Então, eu vim aqui fazer isso. Comenta se isso ressoou para você, se fez sentido para o teu momento de vida. Se você quer que eu continue trazendo esse quadro, né, para a gente partilhar esses conhecimentos, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, deixe o seu like, deixe seu comentário e a gente se vê por aí.